começar o nosso dia aqui, o nosso evento, procurando cumprir aí os horários, agradecendo muito, muito, muito o grupo aí, o grupo Coaction, né, uma das marcas hoje, ActNow, que esteve conosco aí em vários cafés da manhã desse ano, então, super obrigada, a Flávia, a Patrícia, que estão aí conosco, Fernando, e nós vamos começar aí para terminar no nosso horário previsto, tá? Então, eu queria, primeiro, nosso tema, né? Como acontece na prática as ações de melhoria na jornada do cliente, que eu tive o prazer ontem de levar o grupo para conhecer a central de experiência da consultora Natura. É uma coisa impressionante, ficamos realmente impressionados com o montante da operação, com a complexidade, mas com o trabalho árduo que eles fazem para, através dos indicadores, do monitoramento e da melhoria contínua, um interface com todas as áreas, eles conseguem agir de uma maneira muito rápida para virar demora de entrega de produto, ou prever, eles conseguem antecipar quando uma entrega vai atrasar, problemas de temporal, por qualquer outro que seja, eles conseguem antever e avisar todas as consultoras que a entrega vai atrasar, já propõe uma nova data e já fazem uma alteração de pagamento de boleto. Então, assim, acaba sendo uma coisa muito bacana. Então, foi uma oportunidade bem legal que quem participa do grupo do programa IB de experiência tem a oportunidade de participar. Então, vamos começar, primeiro agradecendo, obviamente, já falei Pedro, Mauro, Juliana e Karina, né? Pode começar, Brenda, por favor. Então, contando um pouquinho rapidamente do IB, nosso trabalho em cima de treinamentos, né? Eu tive semana passada fazendo um treinamento aí para o Pango Master, o pessoal, toda a parte de recepção, que atende, que recebe as pessoas de fora. Trabalhar a hospitalidade, trabalhar os pilares da hospitalidade, que são vários aí, não são só pessoas, não, então é muito prazeroso. Temos esses eventos, né? Cafés da manhã, mini meeting, visitas, workshop, enfim, várias coisas que eu vou comentar dentro do programa IB de Excelência e Hospitalidade Empresarial. Bom, quem conhece já sabe, né, quem tem os benefícios aí, inclusive hoje, né, que as pessoas que não são membro, elas estão tendo a oportunidade de participar com uma pessoa de cada empresa, e quem é membro, dependendo do plano, tem condição de participar com mais pessoas, obviamente sem custo, e muitas atividades. Aqui tem workshop, aqui tem visita, aqui tem café da manhã, aqui tem café da manhã híbrido, tem mais visita. Pode continuar, Brenda. E nós temos, né, os motivos que nós sempre alecamos aí por que participar. Primeiro, né, esses grupos de estudo que são 4. Temos experiência do cliente, inovação e tecnologia, pessoas, saque e ouvidoria na área da saúde. Eu já vou comentar o que eles fizeram esse ano. Temos esses cafés da manhã, uma vez por mês. Procurei fazer híbrido, fiz alguns meses híbrido, mas como esse surto aí está um pouco ampliado do que deveria ser, melhor cortar e vamos fazer só online. E vamos avaliando, faz híbrido, faz só online, nós vamos ter que perceber como vai ser o próximo ano. Então, mas eles acontecem a partir de fevereiro, já começa café da manhã. Workshops fazemos quando os membros aqui, as pessoas trazem sugestões e temas para discutir em petit comitê, fazemos com um mini grupo lá de 40 a 50 pessoas. Os mini meetings são mensais online para os membros também, que tem temas variados, nossa, desde pessoas até trabalhar de forma mais específica com indicadores, com jornada, etc. E os cursos que, por hora, não estamos conseguindo realizar em função das outras atividades que temos. Desculpe, pode seguir, Brenda. E aqui, só para vocês terem uma ideia, gente, olha quantos estudos vão ser lançados para o mercado este ano. Cada grupo tem um coordenador, inclusive o Pedro é um deles, que está aqui, que é o coordenador do grupo de estudo, inovação e tecnologia. Eles desenvolvem conteúdos que eles sugeriram para discutir durante o ano. Há uma programação, há uma frequência, né, de reuniões. Foram todas online esse ano. E eles têm como obrigatoriedade desenvolver o que foi discutido e lançar para o mercado. Então, pode ser um estudo, pode ser uma pesquisa, pode ser um artigo, pode ser o que for. Para vocês terem uma ideia, o primeiro grupo de experiência do cliente vai fazer um trabalho, eles estudaram o detalhamento dos indicadores que impactam a experiência. O First Call Resolution, a voz do cliente, o VOC, e o SES, que foram, inclusive, fizeram uma pesquisa com 53 empresas, quem está hoje utilizando esse índice. Então, é um trabalho que vai sair, aguardem, tá? Provavelmente em dezembro, janeiro, tá estourando vários aí para vocês poderem acompanhar. Temos o de pessoas que trabalhou saúde mental, né? Tanto a parte de
momento de alerta, tratamento, como lidar com luto, diversidade e inclusão de pessoas, comunicação eficaz e como fortalecer a cultura de excelência do atendimento junto aos colaboradores. Ela vai ter que compilar muita coisa, porque as discussões foram grandes na área de pessoas. Inovação e tecnologia, inclusive tem a última reunião hoje, definindo como será o estudo que vai ser lançado sobre a aplicação do metaverso em diversos segmentos no atendimento ao cliente. Eles trouxeram muito conhecimento, foi muita troca em relação ao que é, para que serve, o que nós temos no mercado e para que lado isso vai indo. Então também aguarde aí um trabalho que eles fizeram aí, as não sei quantas mãos. E temos o de saque e ouvidoria na saúde, que trabalhou características de saque e ouvidoria nas empresas, estrutura hierárquica das áreas, cargo, perfil, competência, habilidade e empoderamento da ouvidoria no atendimento. Então, só temos aí, pelo menos vai ser aí uns 5, 6 estudos que vão sair para divulgação, para compartilhar. Tá? Então, ou seja, é muito bacana isso. E, obviamente, pode passar, Brenda. Nós temos a questão sempre como proposta dentro do programa IB de construir modelo, métrica e conteúdo que propiciem mensurar resultado, mensurar jornada, mensurar tudo. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante ver que nós estamos crescendo na parte de criação de conteúdo e trocas. Temos as visitas que acontecem, falei inclusive da Natura que nós fizemos ontem, né? Nós tivemos aí também 5 visitas durante o ano, a cada 2 meses. Quando possível presencial, quando não se faz online. Então também há uma programação aí de pelo menos 5 visitas do ano. Essas são aí as principais. Pode passar, Brenda? E aí nós temos plano membro empresa, plano membro profissional, plano membro estudante, dependendo do tamanho da empresa, quantas ela quer que pessoas participem, ela pode ser bronze, prata ou ouro, e o profissional, eu quero para mim, e vale aí para você o benefício. O estudante que está fazendo uma pós, está fazendo um mestrado, está fazendo algum curso de especialização, ele entra com uma condição especial. E só lembrando que os valores desse ano vão até dia 31 de dezembro, a partir de janeiro nós vamos ter, obviamente, um reajuste aí, tá bom? Então, quem quiser, aproveita. Pode continuar, Brenda. E agora eu vou falar do nosso evento. Eu vou chamar aqui daqui a pouco a Patrícia. A Patrícia Barreto vai conversar um pouquinho conosco, trazer um pouquinho sobre a Actinal. Os nossos convidados vão se apresentar. Eu prefiro que eles mesmos se apresentem do que ficar lendo cada um. Eles vão contar a experiência deles. As pessoas que estão todas participando, áudio e vídeo, eu vou pedir para vocês fecharem, tá? E as perguntas só vão ser possíveis para os convidados, os inscritos, por chat. Então, aqui do lado, vocês devem ter visto que existe uma chat, que vocês podem ir colocando pergunta, o que vocês quiserem aqui, o tempo que for, que vocês acharem adequado, tá? Em relação à lista de participantes que entraram, realmente, nós temos um controle muito grande de participação. Então, se você passou o link para outra pessoa, ela não está na lista, ela provavelmente não vai participar. Nós temos aí um controle para ter as pessoas que se inscreveram para estar conosco, ok? E no final do evento, a Brenda passa uma pesquisa de satisfação bem rapidinha mesmo, são perguntas curtas, mas é o momento de vocês sugerirem temas para o ano que vem. Não escreve assim, eu quero que você fale sobre chatbot. Explica um pouco melhor, abre um pouco melhor, porque todos os temas desse ano estão vindo em função das pesquisas, das sugestões que vieram durante os eventos no ano. Então, se você puder colaborar, vai ser ótimo, porque, inclusive, esse tema que eu estou trazendo hoje é uma sugestão de alguém que colocou na pesquisa. E eu achei muito bacana e estamos aqui hoje com os 4 convidados, ok? Esse evento está sendo gravado e depois nós vamos disponibilizá-los aí, depois de editado, na TV Hospitalidade, ok? Falei demais, eu quero chamar agora a Patrícia Barreto, por favor, parceira, gerente de contas aí da ActNow, é com você. E já agradecendo, Patrícia, porque vocês estiveram conosco em vários eventos esse ano. Então, super obrigada para todos aí, para todo o time, viu? Certo, Beatriz, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui. Bom, então vou compartilhar minha tela aqui para que eu possa trazer um pouquinho para vocês da ActNow. Já está aparecendo aí para vocês? Já, só modo apresentação. Aí, Uhum. perfeito, Patrícia. Fechou. Então, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, eu quero realmente agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês
um pouquinho sobre a Actinal e como a gente pode apoiar os clientes nesse tema. E é muito bacana ter tanta gente aqui com o mesmo objetivo em comum, que é falar da experiência do cliente, né? Então, eu sou a Patrícia, eu sou Account Manager aqui na Actinal. A Actinal é uma das empresas do grupo Coaction. E eu atuo aí com algumas grandes contas do nosso mercado, apoiando os nossos clientes nessa jornada de transformação em CX através das soluções que a Actinal oferece. Então, deixo aqui meu LinkedIn, tá? Sintam-se à vontade, caso queiram conectar. Só explicando um pouquinho antes da gente seguir, a Coaction é um hub de soluções em CX e a gente tem algumas empresas aí vinculadas ao grupo. Uma das empresas é a Actinal, a quem eu represento. A Actinal, ela atua numa frente aí de implementações de soluções e de consultoria. Nós temos também o Dross, Call, People Experience, e eu vou falar um pouquinho mais desses outros produtos aqui um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas, vamos lá, como que nós ajudamos a transformar a experiência dos nossos clientes em todas as etapas da jornada? E aí, quando a gente pensa em clientes, nós temos os nossos clientes e esses clientes têm os seus clientes, né? Então, a gente tem que pensar lá no final, no cliente do cliente. Então, a gente não vai olhar só para a tecnologia, a gente vai olhar também para a etapa de processos lá no comecinho dessa jornada, quando a gente começa a olhar processos, e é por isso que nós somos especialistas em CX. A gente tem uma equipe extremamente gabaritada aqui quando a gente pensa em experiência do cliente, e essa equipe de consultoria ela vai olhar para processos, para pessoas e para tecnologias. E aí ela vai ser capaz de identificar os gaps e propor as melhorias de acordo com as melhores práticas de mercado aí. E aliado a essa consultoria de processos, que ela é extremamente importante e ela pode estar no começo, no meio e ela pode estar permeando ali toda a jornada do cliente e é importante que seja revisitado o tempo inteiro mesmo. A gente, em paralelo com a consultoria, a gente também tem uma consultoria de transformação digital, que ela entra aí quando a gente percebe que o cliente tem essa necessidade de implantar ou até mesmo de aprimorar as tecnologias que já existem dentro da empresa, né? E, como eu disse, a tecnologia ela é um pilar extremamente importante e a estratégia de consultoria por trás disso, ela também é igualmente importante, porque a estratégia ela é personalizada para a tecnologia, né? A tecnologia por si só ela não caminha sozinha, mas a tecnologia aliada a uma inteligência de consultoria, ela vai muito mais longe. E por que a tecnologia, né? Porque a tecnologia, através dela, que a gente vai conseguir apoiar esses clientes em todas as suas etapas e impactar o negócio realmente. E quando a gente fala em impactar o negócio, é trazer resultados, né? É trazer métricas, como, por exemplo, melhoria do FCR, do CSAT, do NPS, trazer maior eficiência operacional dessa tecnologia e, consecutivamente, capacitar a sua empresa a conseguir vender mais, a ter mais rentabilidade, né? Então, por isso, a tecnologia é tão importante quando a gente olha nesse cliente, para esse cliente final. E nós, como Actional, a gente apoia o cliente, como eu disse, desde o comecinho da jornada ali até o final dessa jornada. Então, a gente tem também uma frente de um serviço de sustentação personalizado para esses produtos ou serviços que são adquiridos conosco. Então, a gente pode fazer realmente um serviço permanente de sustentação personalizada para todas essas ferramentas que nós implementamos, tá bom? E essas soluções, pessoal, elas são efetivas para todos os perfis de empresas, para todos os perfis de clientes. Eu vou mostrar um pouquinho disso mais para frente, mas a gente está falando aqui de tecnologias e soluções desde o pequeno, médio até o grande empreendedor. E para ilustrar um pouquinho mais, eu vou trazer aqui um pouquinho do nosso ecossistema, tá? Então, a gente tem aqui à esquerda as soluções próprias da ActNow e a gente tem aqui à direita as soluções dos nossos parceiros. Eu vou falar rapidamente aqui com vocês sobre elas. Como eu disse, mais uma vez, sinto à vontade se quiserem me contactar em paralelo para entender um pouquinho mais. Já falei aqui da nossa frente de consultoria, né? Então, uma equipe extremamente capacitada para olhar para os clientes, para as empresas, trazendo as melhores práticas de mercado. Isso é bem importante, a gente ter esse olhar consultivo e crítico sobre as operações. A gente tem o Dross, que é um dos nossos produtos próprios, que é a nossa frente de chatbot, de pesquisa e de base de conhecimento, né? Por si só, uma ferramenta bem completa.
Nós temos também Call, que é a nossa ferramenta de comunicação, de atendimento por voz, uma plataforma 100% web. E nós também desenvolvemos o aplicativo Reclame Aqui, que foi uma dor que a gente identificou no mercado. Reclame Aqui, ele faz um link ali com o Zendesk, daí eu já falo do nosso parceiro Zendesk também. O Reclame Aqui, ele ajuda a fechar um looping. Quando o cliente faz uma reclamação no Reclame Aqui, essa reclamação já cai para o Zendesk, sem que o operador tenha necessidade de ficar indo em dois lugares responder a mesma coisa. E daí a gente já tem por si só um ganho de eficiência, né? Quando falamos de Zendesk, então aí é uma ferramenta de atendimento, uma ferramenta de CRM extremamente robusta, extremamente completa, que vai trazer vários insights, né? Ela vai automatizar muito a operação, vai conseguir trazer vários ganhos, vai trazer alguns relatórios que vai gerar para vocês muitos insights sobre como cada vez mais otimizar a sua operação. Então, uma ferramenta completa aí de atendimento ao cliente. Temos também People Experience, que é o nosso parceiro quando a gente fala de uma consultoria, e aí esse tema é bem importante também, quando a gente pensa em clientes, né, em CX, é uma consultoria que faz um mapeamento bem completo de jornada e de personas, é bem bacana. Nós temos o Playvox, que é um software de atendimento, de workforce management, de coaching e muitas outras funcionalidades. Então, ele vai trazer um cenário ali da sua operação e como que você pode otimizar a sua operação de acordo com horários, enfim. Ele vai ajudar você a otimizar essa foto ali da sua operação. Intercom é um parceiro que, quando a gente pensa em réguas de comunicação e engajamento por conversa, é nesse parceiro que a gente pensa. E, por último, temos também aqui o TimeShift, que também é uma ferramenta de Workforce Management aí, que trabalha aliado ao Zendesk. Até aqui tudo ok, pessoal? Perfeito. Bacana. Deixa eu... Patrícia, você tem mais um minutinho, viu, Patrícia? Vou correr. O case de sucesso da Magalu, a gente tem muito orgulho de falar desse case, tá? Então, em 2018, a Magalu viu a necessidade de transformar a sua área de atendimento. A Actinal apoiou juntamente a implantação do Zendesk. Deixei aqui alguns números de melhoria que eles tiveram no atendimento. E aí, consecutivamente, o resultado final foi, de imediato, 26% na melhoria da satisfação do cliente. Para finalizar, eu deixo aqui algumas logos de outras empresas que acreditam no nosso trabalho. Como eu disse, vocês podem ver, são soluções que atendem realmente todos os segmentos de mercado. A gente tem aqui varejo, nós temos educação, tecnologia, saúde, tá? Então, realmente são soluções que agregam a qualquer perfil de cliente. Por último, fica aqui o meu convite para quem quiser transformar a experiência do cliente, pode contar conosco, pode contar com a Actinal. Tem aqui meus contatos, se quiserem dar um print na tela, fiquem à vontade para me procurar, para procurar a Actinal. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Patrícia, obrigada. Você também pode ficar aí. A hora que você quiser também perguntar, está à disposição, viu? Participa aí Bom, que vai ser bem bacana. Então, deixa eu combinado. chamar, porque eu tenho aqui, não é, muitas perguntas para serem respondidas e eu costumo cumprir aí os nossos horários pela agenda das pessoas, tá bom? Então, eu vou pedir aí, né, Pedro Nascimento, Head de Experiência do cliente da Cirela, muito bem-vindo. Juliana Guiar, Head de Experiência do cliente da DOTS também. Então, pusemos um público, um segmento e profissionais aí bem ecléticos, bem variado aí. O Mauro Ciotto, gerente de relacionamento com o cliente da Bloomin' Brands International, que é a conhecida Outback para todos nós. E a Karina Tiso Girardi é Head de Customer Experience daquele site lindo, maravilhoso que é o West Wing, que ontem um colega me falou que ele adora olhar lá, visitar o seu site ali, para ver as coisas bacanas que vocês trazem. Então, muito bem-vindo vocês quatro. Eu já vou pedir para, inicialmente, cada um aí se apresentar, por gentileza. Conta um pouquinho sobre cada um, o que vocês fazem, né? Qual é a prioridade aí da atuação de vocês. E eu já começo com as perguntas aí de canais de atendimento, mas eu vou em seguida, pode ser? Começamos, Pedro? A ideia é a gente se apresentar primeiro, é isso, Bia? E Por falar dos favor, desafios, né? exatamente, senhor. Tá bom. Bom, sou o Pedro. Primeiro queria agradecer o convite, Bia. É mais um desafio para mim de apresentar aqui nesse bate-papo e conhecer gente nova, trocar algumas experiências aqui que vai ser importante para a gente, nos desafios que a gente tem nas nossas empresas, que algumas coisas são em comum, né? Então, eu comecei, boa parte da minha carreira foi na indústria.
né? Eu comecei ali na Whirlpool, passei 13 anos lá na Whirlpool, mais de 13 anos na Whirlpool, e trabalhei sempre, basicamente, dentro da estrutura de clientes em diversos setores, né? Direto, indiretamente, trabalhando com o cliente e em operação, experiência, tecnologia, em diversos setores, mas muito dedicado ali à experiência e tecnologia de cliente. E até a gente implementou lá diversas soluções para melhoria de experiência, tanto para a operação quanto para o cliente, em produto, serviço e até e-commerce, né? Porque a Whirlpool tem um e-commerce muito forte, né? Então eu trabalhei em experiência e tecnologia em todos esses setores. E aí, esse ano eu tive o desafio de vir para a Cyrela, estruturar a área e liderar a área de experiência do cliente, estruturando, melhorando não só a experiência do cliente, operação, mas também na parte de tecnologia, né? Como é que a gente expande o atendimento digital, tanto interno quanto com os clientes. Então, esse é o principal desafio que eu tenho dentro da Cyrela, ali junto com o time, de como a gente oferece um melhor atendimento, removendo algumas barreiras, usando o digital como uma alavanca. O Pedro é o homem do digital e foi o nosso coordenador aí de metaverso. Olha quantas discussões sobre esse tema que vale aí, Mais né? aprendendo do que contribuindo, né? Acho que mais a gente, todo mundo junto aprendendo, né, o que Todo é esse mundo. mundo, esse negócio louco que é o metaverso. Obrigada, Pedro. Quero chamar a Karina Tiso Girardi. Conta um pouquinho, Karina, que está não tá perto da praia, tá perto da praia em Miami, Não, Karina? não tô. Na verdade, eu tô na Flórida, tô em Orlando hoje. Ah, Eu tô então tá. aqui já há 8 meses, mas eu me chamo Karina, obrigada pelo convite. Adorei conhecer o pessoal, maravilhoso, uma equipe incrível. Eu tô nesse mercado de experiência do cliente há 20 anos, tô divulgando minha idade aqui, mas comecei no mercado corporativo empresas grandes como fintechs e bancos, e daí saí de lá e fui para o mundo startup. Daí passei pelo iFood, pelo Enjoei, por várias outras empresas, BR, Petrobras e hoje, recentemente, aqui na West Wing há 2 anos e meio. Então, a gente trabalha com um time de experiência do cliente, desde customer care até a parte de experiência mesmo, a parte de desenvolvimento de pessoas. E eu estou muito feliz de estar aqui vendo que esse nosso mundo está se expandindo cada vez mais por essa troca incrível aí que a gente tem feito. Obrigada aí pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço, Karina. Juliana Guiar, a Juliana agora também é outra que fica no mundo. A Juliana fica na Alemanha, mas ela está no Brasil, certo, Juliana Guiar? Olá, pessoal, bom dia. Isso mesmo, Beatriz, fugir do frio. Se bem que no Brasil também não está muito quente, né? Mas Não, só tentei fugir chuva, do frio chuva, chuva, extremo. Juliana. Pois é. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo convite para esse café, esse bate-papo. Com certeza vai ser uma troca bem enriquecedora aqui para todos nós. Bom, eu trabalho desde meus 17 anos, comecei como operadora de call center e ao longo dessa jornada pelo menos 12 anos eu já trabalho diretamente com NPS, né? Com a métrica. Não vou entregar aqui a idade, mas já deu para ver que também não sou tão novinha assim. Na época nem se chamava CX ainda, as áreas que cuidavam da métrica de NPS, né? Comecei ali como inteligência de mercado, cuidando de outras pesquisas também. E nesses 12 anos aí trabalhando diretamente com NPS, 9 foram nas linhas aéreas, e os últimos 3 anos eu estou na DOTS. Para quem não conhece, a DOTS é uma empresa de tecnologia com foco em loyalty e agora banco, né, conta digital. E eu estou ali com o desafio de desbravar a área de experiência do cliente. Então, interação com todas as áreas dentro da companhia, com call center, enfim, um mundo aí para levar, ecoar a voz do cliente. Muito bom. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada por ter aceito também, viu? Tu estava em trânsito aí, mas deu tudo certo. Deu, no final deu Mauro, tudo certo. Ai, nem fale. Mauro Ciuto. Mauro, conta para nós, Mauro. Outback, por favor, bem-vindo, Mauro. Tudo bom? Bom dia, gente. Bom, minha carreira também é bastante longa, eu tenho quase 23 anos de carreira na jornada e na experiência do cliente. Comecei novinho lá numa companhia aérea, numa grande companhia aérea aqui do Brasil, onde a gente trabalhava a hospitalidade com o famoso The Magic Red Carpet, né? Então tinha sempre um tapete vermelho para todo cliente entrar em um avião. Quem não Foi uma carreira... conhece? Hã?
Tapete vermelho, falou tapete vermelho, quem não conhece? Tem saudade do tapete vermelho. Ah, isso aí. E aí foram quase 20 anos. Depois eu fui para quase 2 anos no segmento rodoviário, né, transportando pessoas com toda a hospitalidade do avião, mas agora no segmento rodoviário. E há cerca de 1 ano e meio aqui eu estou no Outback. O Outback é uma das marcas da Blooming Brands, né? Então é a mais conhecida, é Outback. Nós temos também a marca Abbraccio, que é na vertente italiana, e agora nós estamos inaugurando, recentemente já inauguramos 2 lojas do Ozzy Grill, uma versão de fast casual, toda a base de proteína de frango, é fantástico, recomendo todos irem. Quem está em São Paulo está no shopping Eldorado, quem estiver no Rio de Janeiro está naquele shopping duplo lá que é o Barro New York lá. Enfim, então, o grande objetivo aqui é trazer toda a voz do cliente, que são muitos, né? E os nossos clientes são lovers. Então, eu estava até fazendo o fechamento anual, só já fazendo um parênteses. A gente trabalha aqui como uma empresa americana, a gente trabalha com o ano fiscal americano, ou seja, o nosso ano novo foi de ontem para hoje, né? Então, hoje a gente já se considera em 2023 e a gente foi fazer o fechamento anual. Eu recebo 7 vezes mais elogios do que críticas. Então, é uma coisa muito interessante. Onde eu estava fechando esses números, eu falei, nossa, para cada 8 pessoas, uma só critica, as outras 7 nos elogiam. E a gente sabe que o nosso consumidor ele é muito lover e ele não critica por criticar, ele critica porque ele sabe que a gente ouve, pega aquela crítica, transforma numa melhoria para atendê-lo, atender a expectativa dele e atender as expectativas dos demais clientes e consumidores, né, dos nossos fãs. Essa é um pouquinho da minha Mauro, os história. Outbackers, é isso que você chama, Outbackers? O Outbacker são os funcionários do Funcionários. Outbacker, né? Mas os nossos clientes a gente chama eles de lovers. Legal, muito bom. Já tivemos uma experiência de fazer uma visita maravilhosa aí, fomos recebidos com um banquete, podemos dizer assim, viu, Mauro? Foi um banquete. Bom, obrigado a todos aí. Eu gosto que as pessoas eles comentem, porque vocês verem, são experiências variadas. E é muito legal entender o que o outro está fazendo hoje e onde ele começou. Então, muito bom. Eu já vou emendar 2 perguntas aqui, que são as 2 primeiras, tá? Eu quero que vocês façam os canais que vocês têm de atendimento na empresa, né? Como foi mapeada essa jornada ao longo do processo, e já juntando, qual frequência vocês monitoram esta jornada, para saber se aí ele muda a cada dia, ele muda a cada mês, porque existe uma frequência, um time aí que as empresas às vezes não têm esse recurso de estar mudando com tanta rapidez. Então, estou juntando as 2 perguntas, começando com o Mauro, que está na minha frente aqui na minha tela, por favor. Legal. Olha, falando um pouquinho de canais, né? A gente tem um modelo de negócio talvez bem distinto do mercado, né? Nós não somos um modelo de franquia nem um modelo de lojas próprias, né? O nosso modelo é de sociedade. Então, em todo Outback, em todo Abbraccio, nós temos um sócio proprietário. E aí, quando a gente fala de canal de atendimento, o primeiro grande canal é o nosso ponto de venda. Por quê? Porque ali tem um sócio nosso, uma pessoa que faz parte da sociedade da companhia, que ela representa a companhia, e ali, como sócio, ela tem total autonomia para resolver sempre da melhor maneira possível a necessidade do nosso consumidor, né? A gente tem uma coisa muito interessante aqui que a gente chama de no rules. Então, às vezes é algo fora do protocolo, do padrão, mas o modelo de sociedade permite a gente aplicar inúmeras exceções e encantar o nosso consumidor. E aí, olhando um pouquinho mais fora desse primeiro grande ponto de atendimento, que é o nosso PDV, através do nosso sócio, do nosso restaurante, a gente tem alguns outros canais, a gente está muito focado em mídias sociais, a gente tem uma volumetria absurda. Num dia como ontem, a gente recebeu mais de 3 mil contatos através dos principais mídias sociais, aí TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, e é muito legal. A gente vê que as pessoas, quando vão num restaurante nosso, elas marcam a gente numa foto, elas marcam a gente num stories, e a gente procura, na medida do possível, atender, responder, interagir com todos eles, seja algo muito positivo ou seja algo que a gente tem que atuar. A gente tem, obviamente, o nosso canal de Fale Conosco, e hoje, todo e qualquer problema, toda e qualquer necessidade dos nossos clientes, dos nossos lovers, eu tenho um time muito parrudo, que fica aqui no back-office, olhando todas essas
questões que os nossos clientes necessitam, e são coisas que são de um âmbito muito mais corporativo, como empresa, a gente já dá uma tratativa de imediato com SLA inferior a 24 horas. Quando a gente tem algo que está na mão do sócio do restaurante, está na autonomia do sócio, ou que é designado especificamente a um restaurante, a gente direciona essa tratativa para o sócio, e o sócio do negócio é a pessoa que entra em contato com o cliente, que fala no telefone ou leva o consumidor para o restaurante e faz a tratativa, o diálogo, e atende a necessidade daquele cliente de maneira muito particular e muito precisa, muito focada naquele cliente. Então, a gente trata cada cliente de uma maneira única, atendendo a necessidade e a expectativa daquele cliente. Então, ou seja, mas essa construção de jornada, vocês constroem, vocês só monitoram, porque no fundo quem resolve é o próprio restaurante. 90% é o próprio sócio do restaurante que ele dá a resolução. Uma outra coisa muito mais pontual que não é designada a um restaurante, então, por exemplo, a gente tem alguns produtos aí como gift cards, né, cartão presente. Então, se tem alguma questão aí, o meu próprio time já resolve muito rapidamente, não necessita do sócio do restaurante, mas toda e qualquer outra questão designada ao restaurante, seja um delivery que saiu daquele restaurante ou um cliente que sentou no nosso bar para tomar um belo chopp numa bela caneca gelada, é o próprio sócio que faz esse atendimento. Então, isso dá o grau de importância que a gente quer para o cliente, que é o sócio do negócio atuando com aquele consumidor. E ele faz ele sinaliza essa manifestação positiva ou negativa nos canais que tem. Então, se os canais... através de uma ferramenta de workflow interno que nós temos, ele sinaliza ele nos dá todo o feedback através dessa ferramenta de workflow interno. E muitas vezes ele também reclama direto no restaurante para a pessoa que atendeu, ou para o próprio restaurante. Acontece também? Acontece, e o próprio restaurante já resolve na hora, e depois o restaurante, através de ferramentas, nos sinaliza: olha, teve essa questão, foi tratada dessa maneira, a satisfação do cliente neste momento é essa, mas a gente tem um trabalho muito interessante, que toda vez que há alguma pontualidade, alguma crítica de algum consumidor, depois de toda a tratativa, e a gente sempre busca a tratativa que melhor atende o consumidor, mesmo assim a gente envia depois uma pesquisa dizendo para ele: ficou condizente a tratativa que a gente deu para o seu tema? Se não ficou, nos conte o que não ficou. Então, a gente tem um trabalho contínuo com esse cliente, com todos os nossos clientes. Legal. E é interessante, Beatriz, e aí você fala assim: quanto tempo você cuida disso? A gente faz esse trabalho contínuo, diário, né, onde a área de relacionamento com o cliente, ela transforma essas análises em VOCs diários, dia sim, dia não, terça e quinta, e retroalimenta as áreas da companhia. E todas as terças existe um comitê executivo com o boarding da companhia, e a gente tem uma cadeira cativa de 30 minutos para trazer a voz do cliente para todo o boarding da companhia. Nós estamos falando de quantas lojas e de e-commerce. E-commerce não, e delivery. Quando a gente fala de lojas físicas, se eu não me engano, acho que entre Outback, Abrat e Ozzy Grill já são 153 no Brasil, e se juntar com o e-commerce, a gente chega perto dos 350 canais de distribuição. Ok, população razoável. Muito bom, obrigada aí. Vamos seguir, Karina. Karina, West Wing, pode ser você? Claro, pode ser sim, prazer. Nossa história é parecida com a do Mauro, só que a gente começou no digital e agora a gente está indo para o PDV também. Então, a gente tem um mercado muito conectado, né, de digital, e é um grande desafio, porque a gente precisa dar a mesma curadoria, né, de entrega de uma experiência encantadora, tanto na loja quanto no digital, né? Então, recentemente, a gente inaugurou inúmeras lojas. O West Wing está com mais de 9 lojas aí, pelo Brasil todo. Aqui no Brasil já? Rio de Janeiro, Brasília, várias lojas, São Paulo, e a gente tem visto uma emoção muito grande por parte do cliente, que só nos conheciam via digital. A gente tinha uma loja pequenininha na Vila Madalena e agora a gente está expandindo, né, Brasil todo. Nosso canal, ele é super variado, é um omni-canal mesmo, omni-channel, então a gente atende desde
canal de voz, até a nossa Lara, a gente fala que é nosso contato inteligente, mas a gente tem todo um fluxo de rede social também, Reclame Aqui, que hoje, né, não é mais só um canal de reclamação, é um canal também de atendimento, o WhatsApp, então a gente tem um leque bem aberto para todas as necessidades da nossa persona, né, do nosso cliente. A frequência de acompanhamento dessa jornada é muito parecida com a história do Mauro, porque a gente dá muita voz ao cliente mesmo, a gente faz um acompanhamento diário de tudo que entra para a gente nos nossos canais de contact rate diariamente, para a gente entender quais foram as percepções dos nossos clientes. Então, através do CSAT, a gente consegue saber se a experiência foi positiva ou se teve algum ponto de atenção. E a gente tem outras métricas que a gente cuida, a gente vai falar mais para frente, mas basicamente a gente tem uma reunião semanal com nossos founders também e C-levels. Então, basicamente, esse CX é responsável em levar e disseminar para todas as áreas quais são os pontos de gatilho que a gente precisa cuidar naquele momento. Então, a gente faz o nosso comitê, a gente chama de comitê, e aí lá a gente discute toda a parte qualitativa. Até foi super interessante que esses dias estão numa reunião com o founder, e a gente estava discutindo um ponto que chegou de métrica, que a gente não sabia se a gente olhava de uma forma ou de outra, e a gente queria saber a opinião de todos, né? Então, estávamos em 4 numa sala, e aí a gente foi ver a representatividade daquele ponto que a gente estava acompanhando, ele representava 0,01, né, em cima de um montante de outras situações que acontecem no dia a dia. E quando a gente finalizou a reunião, eu fiquei até orgulhosa, assim, e emocionada de falar, caramba, eu tô com um founder, 4 pessoas numa sala, a gente discutindo uma situação que chegou no atendimento e a gente quer cuidar para olhar antes de se tornar um problema, mas ela tem uma representatividade muito minúscula. E eu acho que é isso que faz a diferença, assim, não adianta, né, a gente ter todos esses canais, né, falar bonito, e a gente não executar, né? Então, esses dias eu tive uma cliente nossa que tinha uma curiosidade enorme de conhecer o nosso CEO. E aí a gente em CX acionou o pessoal de PR e a gente agendou um bate-papo da nossa cliente com o nosso CEO. Então, é muito gostoso de ver que não é só um canal, né? É uma relação, é uma conexão, é um ouvir, é um carinho, né? A gente não olha a situação como um todo, né, de forma macro. A gente é muito micro para a gente poder entender realmente o sentimento e onde a gente pode melhorar cada dia mais a experiência, seja ela qual for o canal. Eu acho que o canal é meio que uma obrigação da gente. Acho que a gente é um dos únicos e-commerces, assim, olhando para a nossa concorrência de varejo. Hoje a gente está muito focado em lifestyle, mas a gente sempre foi muito forte em casa de decoração. West Wing era uma empresa alemã e agora está no Brasil muito forte. E a gente sempre foi muito transparente com o cliente. Então, por exemplo, o canal de voz, se você for ver canal de voz em varejo, e-commerce, para B2C, para cliente final, hoje as empresas não favorecem tanto um contato para os nossos clientes finais, né? Geralmente colocam um chatbot ou um e-mail, simplesmente um e-mail, nem o chat humano, né? E hoje a Westwing está na cara do site, lá o nosso telefone do nosso Fale Conosco. Então, os nossos clientes podem escolher onde e com quem eles querem falar. Então, é bem legal de ver. E isso tudo é o segredo aí que o Mauro trouxe, que a gente reforça, né? É olhar todos os dias. A jornada, ela não tem prazo para ser olhada. Ela é olhada todos os dias como ponto de atenção. Né? Então, é isso, assim. Acho que o segredo é olhar todo dia, mesmo que signifique 0,01 dentro da sua jornada. Quando for falar de indicador, eu vou fazer outra pergunta para não pular aqui. Vou deixar aproveitar agora para a Juliana falar. Juliana, contar um pouquinho do DOTS aí, por favor, Juliana. Obrigada, viu, Karina? Bom, como uma empresa de tecnologia, né, hoje os nossos canais são todos online. Então, os convencionais, como boa parte das empresas já tem, né, o de voz, o WhatsApp, também tem monitoramento da parte de redes sociais, então tem um time dedicado para fazer essas interações. Canais críticos, como bem trouxe aqui a Karina, né, que virou um canal de reclamação para se tornar um canal de atendimento. Então, hoje, alguns clientes preferem por lá, porque acreditam que lá vai ser dada a devida atenção. E hoje a gente não tem a parte ainda do físico, né? Então, o time que fica fisicamente, principalmente na parte de PDV, que são os parceiros,
não tem uma relação tão próxima com o cliente final, é muito mais com o cliente B2B. E toda essa parte de monitoramento, ela acontece de forma também diária, então, por meio de KPIs, hoje da própria central de atendimento, que a gente acompanha em tempo real, como também a parte de pesquisa, né? Então, hoje nós temos NPS sendo aplicada para a relação marca, nós temos CSAT sendo aplicada para a relação jornada e o CES sendo aplicado para o próprio atendimento, para a gente entender assim, o quanto fácil está sendo essa interação do nosso cliente com os nossos canais e se de fato a gente está conseguindo resolver o problema, né, que ele está trazendo ou o pedido que ele tem a fazer ali. Muito bom, E aí perfeito. as próprias pesquisas, né, retroalimentam aí a companhia como um todo, fazendo geração de insights, trazendo aí alguns problemas à tona, gerando discussões importantíssimas para a gente conseguir cada vez mais melhorar e entregar uma experiência super positiva. Hoje já tem todos os ritos pré-estabelecidos, como o comitê tem uma agenda de 1h30 só para falar de experiência do cliente como um todo, fora das outras agendas que acontecem com uma cadência até semanal ou então quinzenal entre os times para a gente trazer muito mais a visão tática operacional mesmo do negócio. Agora, Juliana, vocês sentem falta de um canal telefone? Não, nós temos. Mas você sente que esse canal, apesar de você ser uma empresa 100% digital, você sente falta desse, eles sentem falta desse canal, ou seja, eles usam esse canal bastante? Usam. Porque que acontece? A DOTS, ela tem 22 anos aí, né, de existência. Ela começou muito forte no loyalty, lá no PDV, nos parceiros físicos, principalmente supermercadista, rede de farmácias. E esse público é um público que é dos 50 a mais. Então, esse público, ele tem uma característica que ele gosta de ligar, ele sente mais confortável, mais confiante em ouvir uma pessoa do outro lado, diferente, por exemplo, hoje da conta digital, que é uma linha de negócio que a DOTS está seguindo também, que já é um público mais jovem. Então, a gente, quando começou a mapear toda a jornada, a gente até foi rever se fazia sentido ter tantos canais, e canais como o de voz, que hoje não é um custo barato, né, para se manter, se valia a pena. E aí a gente se deparou com esse perfil de cliente que, se a gente tentasse enquadrá-lo dentro de um formato 100% digital, como o WhatsApp ou um chatbot ou o que fosse, esse cliente ele não se adequava. Então a gente vê necessidade de manter sim. Legal, muito legal. Eu já vi você e vi a Karina falando aí da força do telefone ainda. Pedro, e o Pedro está no mundo do digital. Conta para nós, Pedro, como é que é na parte das construtoras, dos seus empreendimentos de luxo, seus empreendimentos de segmento mais baixa renda. O que você sente aí em relação a canais? A Cyrela, até por ser uma empresa sessentona, né, nasceu com já o canal telefônico, ele é muito forte. E a gente entende que ele vai ser, né, porque é um negócio com temas muito complexos, com temas como financiamento, como taxas, que difícil, vai ter cliente que vai ter dúvida, e o contato direto ele é necessário, o contato telefônico, o contato presencial ele é muito necessário, então ele vai existir. Agora existem outras coisas que a gente pode oferecer, serviço que não vai ser, você não precisa de uma explicação, é um processo, é uma atualização simples, então a gente oferece também portal e um aplicativo, um site, um aplicativo que o cliente tem usado bastante, a gente evoluiu bastante nesse último ano, então a gente oferece mais um canal de comunicação que ou ele se faz um autosserviço ali dentro, ou ele até abre um contato com a gente por um Fale Conosco. A gente criou também um WhatsApp mais para comunicações ativas. A gente ainda não abre para o cliente conversar com a gente, porque a gente sabe que na hora que abre, o volume vem bastante, então a gente precisa estruturar a operação, alguma forma mais de retenção, então tem toda uma iniciativa como a gente expande o uso do WhatsApp. E aí, os canais que vêm, na verdade, a gente não abre, mas eles são criados, eles são abertos com outro propósito, ou o cliente mesmo cria, né, que aí são páginas de reclamação, mídia social, que eles acabam usando também para um atendimento. E aí, assim como os outros negócios, né, a gente tem um atendimento presencial muito forte, né? Tem visitas à obra, tem alguns eventos que a gente faz ali, a gente aproveita também para fazer algum tipo de atendimento, tirar alguma dúvida. E não é um canal, mas é uma característica do nosso negócio que é potencializado com o digital,
que é um senso de comunidade que o nosso cliente tem. Então, ele já é uma comunidade natural, né? Quando eu vendo empreendimento, eu já crio uma mini comunidade ali, que são os futuros vizinhos, que eles criam esses grupos de verdade. Então, eles criam grupos em mídia social, eles criam grupos em WhatsApp, e como atender essa comunidade no meio digital, inclusive, é um desafio para a gente, para pensar estratégias de atendimento, estratégias de como eu atendo um grupo. Porque eu faço para um, acaba tendo que reverberar para os outros, porque eles compartilham um com o outro o que está acontecendo. Tem vezes que eu estou com um problema com um cliente, que os outros dentro da comunidade se juntam para, olha, estamos aqui defendendo ele. Então, acho que cria um senso que a gente também está aprendendo como fazer isso dentro do mundo digital. Nossa, então, é um desafio dos dois lados, né, Total. Pedro? Pode ser bom porque um reclama, dissemina para todo mundo, ou um elogia, você fica pensando se os outros também vão elogiar. E tem sempre o representante, né? Então, às vezes, quando a gente precisa fazer uma comunicação geral, a gente precisa fazer um engajamento, a gente usa os representantes ali no meio e ajudam a fazer uma comunicação e um engajamento. Quando a gente faz algum tipo de atuação, a gente consegue entender a característica de um grupo e fazer um atendimento como um todo, específico para aquele grupo, com uma forma de comunicação, endereçamento de uma solução para o todo. Então, é uma forma de atendimento, ele não é um canal, mas ele é uma forma de atendimento que é um desafio diferente para a gente, que é um desafio muito legal, que tem muita oportunidade de como a gente faz isso. O mapeamento da jornada, acho que como, principalmente a Juliana enfatizou agora no final, mas os outros, o Mauro e a Karina também comentaram, a gente até criou, né, uma estrutura, a gente fez um mapeamento forte envolvendo áreas e clientes, mas a revisão, quando a gente trabalha em grandes mudanças, a gente faz de novo esse exercício, mas é o tempo todo, né? Criando novos processos, identificando oportunidades num processo, a gente revisa essa jornada específica, revisa o processo, então ela está em constante mudança, né? A todo momento a gente está revisando essa nossa jornada para endereçar, sempre com foco, né? Colocando o cliente no centro, para rever, oferecendo a melhor experiência. Legal, muito bom, tá vendo? Cada um, né? É interessante isso da comunidade. Fiquei pensando no compromisso que é você tratar todos os moradores dentro do mesmo condomínio, ou seja, é pro bem ou pro mal, um dos dois, viu, Pedro? Belo desafio aí, viu? Eu vou aproveitar que eu estou nesse tema de canais. Tem uma pergunta aqui para o Mauro. Mauro, a Thelma está perguntando para você o tamanho do time de vocês de atendimento e se eles, o caso, você falou muito do dono, né? Que o dono de cada loja tem muito poder, muita ação sobre aí a parte do atendimento. Eles olham as redes sociais e falam conosco, como é que funciona? O caso do tamanho do time e se eles olham as redes sociais e falam conosco. Tá. Vamos lá. O tamanho do time hoje ele é composto por 9 pessoas, divididas em algumas torres. Então, eu tenho uma torre de análise, que é quem tabula, analisa, extrai relatórios e dá direcionamentos internos para a companhia de quais são os melhores caminhos a serem seguidos ou serem mantidos. E eu tenho uma outra torre com 6 pessoas cuidando desses tickets e olhando redes sociais e olhando Reclame Aqui, olhando o Google e por aí vai. Então, tudo que é touch point digital do nosso consumidor, seja qualquer mídia social, seja Google, e a mídia social é desde dancinha no TikTok, tá? Até stories no Instagram, até comentário no Twitter, até Google, as avaliações, porque hoje todos os nossos restaurantes possuem a sua loja no Google, então isso é bem acompanhado de perto para o time. Reclame Aqui, eu tenho uma pessoa que fica full time dedicada só ali olhando o Reclame Aqui. Então todo esse back office ele é composto por 9 pessoas, tá? Sempre que tem uma necessidade de alguma atuação, aí nós temos 158 sócios na ponta cuidando disso. Então o time direciona para os sócios e o sócio time atua. Então quando a gente junta o back office com 9 pessoas e um front societário com mais 158 pessoas, é um time bem parrudo. Bem parrudo, legal. E a força do dono é bem interessante, porque dá para perceber no restaurante aí como ele tem um poder grande de decisão, de atuação e faz grande diferença nas lojas, com certeza. E isso traz uma agilidade, né? Hoje o consumidor ele está muito imediatista, então ele quer tudo agora e pronto. Então, com esse modelo de negócio e esse fluxo procedural que a gente desenhou, a gente traz esse imediatismo e resolve e trata a situação na hora. Seja uma situação muito bacana ou seja algo pontual que precisa ser corrigido.
tá? E que o maior interessado, com certeza, é o dono da loja, né, gente? Vocês concordam que ele tem poder de resolver, ele quer mais a resolver logo e sair, né, do tumulto aí. Bom, eu vou juntar mais duas perguntas agora também, né? Falando um pouquinho de canais digitais, né? Com o aumento dos canais digitais, como que os clientes percebem as relações com a empresa? O que que eu quero perguntar aqui? Se eles são mais ouvidos, por causa do ser dígito ser muito mais fácil, ter muito mais acesso, etc. Se essas mudanças que eles sugerem normalmente ou possivelmente acontecem, e eu pergunto se agrada, se agradece, se dá algum retorno para esse cliente consumidor pela ajuda que ele deu para a empresa. Eu juntei três questões aí. Então, vou pedir para... Karina, começa? Pode ser, vamos lá então. Que delícia, assim, você fala se eles percebem. Eu costumo dizer para o meu time que eles não percebem, eles sentem, né? O nosso propósito maior é trazer muito essa questão do ouvir, mas com um sentimento de cuidado, né? De que cada caso é um caso diferente para a gente resolver. Então, a gente recebe diariamente muitos feedbacks de forma orgânica e muito proativa dos nossos usuários, sem que a gente espere. A gente tem hoje um programa, tem uma área dentro do meu time de CX, que é de performance, que cuida da parte de engagement, de engajamento com os nossos analistas internos e equipe interna, mas que olha também para a parte de capacitação e toda a conexão mesmo de experiência interna. E a gente tem um programa que chama Jornada que Inspira, né? Então, a gente faz isso internamente com os nossos colaboradores, onde a gente pega comentários orgânicos que chegam dos nossos clientes, para a gente poder também fortalecer, né, o papel daquela pessoa com a gente hoje no time de CX. Então, de forma inesperada, a gente faz várias ações de encantamento com o nosso time interno, e claro que deixando eles mais seguros e felizes e sabendo qual é o papel deles lá, eles estão preparados para fazer a jornada que inspira com os clientes também. Então, assim, em todos os momentos a gente dá um retorno de qualquer situação que eles venham nos trazer. Então, eu tenho um coordenador que cuida só da parte de experiência mesmo, e ele olha para todo o VOC, né? Eu reclamo aqui hoje, por exemplo, se você olhar os nossos parceiros também, concorrentes da Westwing, não tem todas as certificações que a gente tem. A gente é RA1000 em 6 meses, 12 meses, em geral. A gente tem praticamente 100% dos nossos comentários lá em Reclame Aqui resolvidos. Recentemente a gente teve o mês de outubro, novembro, setembro e outubro, para a gente foi bem desafiador, que antecedia, né, a Black Friday, que é um momento bem importante. Foram 2 meses que a gente fechou com chave de ouro com 100% das resoluções. Isso significa que não é uma obrigação nossa só resolver uma situação, um problema ou um incômodo do nosso cliente. É como a gente ouve, como a gente trata aquela situação, né? O que isso representa, né, para o Westwing e para o nosso time. Então, a gente é um time de pessoas indignadas mesmo em ver que ele está triste ou preocupado com alguma coisa, e a gente percebe que eles sentem isso, né? A gente não cobra um elogio, a gente não cobra uma resposta em Reclame Aqui, ela vem de forma muito orgânica. A gente adora pensar e estudar a causa raiz. Então, sempre quando chega um caso, a gente tenta olhar o time mesmo, ensinar o time em como eles podem ajudar a gente a pensar de forma preventiva, né? O que esse caso que chegou agora a gente pode fazer para que ele não volte a acontecer. Então, NPS é a mesma coisa. A gente tem o ciclo de NPS aqui, a gente vai falar, obviamente, sobre isso, mas o nosso time de experiência do cliente faz o fechamento de loop de todos eles. Nem se o cliente citou para a gente assim, olha, a gente podia colocar, de repente, um filtro de busca aqui, aqui, aqui. A gente entra em contato com ele para falar, olha, Beatriz, a gente recebeu o seu feedback, que bom, né, que você entrou em contato com a gente está aqui te respondendo aqui. A gente adorou o seu comentário e colocamos aqui na nossa lista de estacionamento de ideias, porque a gente vai levar adiante. Então, os clientes se sentem pertencentes a esse momento. Normalmente acontece, Karina, essas mudanças previstas, é lógico que não 100%, vamos falar, vamos ser realistas. Você consegue movimentar a empresa para trazer essas mudanças aí? É interessante essa pergunta que você me fez. Eu respondo sim, um sim bem longo mesmo, porque hoje o papel de CX dentro da Westwing ele é muito diferente. Pra ter uma ideia,
todas as ações que a gente faz de marketing, né, de aquisição, ou de ongoing mesmo, ou ações específicas de campanhas de Black Friday, não sei se vocês sabem, né, mas acredito que sim, mas a Westwing, ela hoje é um clube de compras, de campanhas, que a gente tem campanhas diárias de forma muito randômica todos os dias, muitos fornecedores, muitas grandes marcas, então a gente precisa se falar o tempo todo. A gente tem o Westwing Now, que é algo que é mais rápido, não é uma campanha, mas já é algo que a entrega é mais expressa, é mais rápido. Então, a gente tem esses dois modelos de negócio. Então, ele é muito dinâmico. Então, assim, não adianta a gente pensar num produto ou numa iniciativa de campanha só olhando para o marketing, para o comercial e para o economics da companhia. Então, hoje o diretor de marketing, todas as ações que ele faz, a gente alinha antes. Então, o CX ele é muito envolvido dentro do marketing, dentro do comercial. A gente participa com a área de produto, então o produto vai lançar. Isso foi muito interessante. Recentemente a gente fez um discovery, né? A gente trabalha em cima de uma metodologia, fazer um discovery com várias pessoas dos times paralelos com a área de produto. E aí a gente seta o produto sendo bom, a gente seta e entrega, né, e coloca dentro do nosso roadmap o delivery, né, a entrega daquele projeto. Se é que sempre está no meio. E foi interessante que a gente estava trabalhando em cima de um produto e a gente usou, né, alguns dos nossos clientes para opinarem e ajudarem a gente a pensar na ideia antes mesmo de ter o protótipo. E a gente já ajustou várias coisas no início dessa jornada que poderia dar errado se a gente chegasse com esse produto até o final. Então, assim, é muito interessante essa pergunta que você fez, porque a gente não está aqui só para atender, né? A gente está aqui para construir algo que ele espera da gente, porque o nosso produto a gente constrói para ele, não é para a gente, né? A gente é usuário também, mas no final das contas, quem está lá todos os dias buscando oportunidade, trazendo sugestões para a gente, se preocupando em se tornar um usuário recorrente, né, de compra, a gente tem vários clientes aqui com perfis diferentes e a gente tem uns nomes diferentes para eles, mas a gente tem clientes que compram toda semana e muito, né? Mas a gente tem aquele que busca oportunidade. Então, a gente tem que se adequar a cada um deles, mas ouvindo todos, né, da melhor forma. Então, eu vou contar só um caso aqui, como é que eu conheci a Karina, tá? A Karina, ela foi me apresentada, vamos falar assim, por uma consumidora que, obviamente, comprou no site dela, o Westwing, e essa consumidora era eleita, não sei em que ano, pelo Reclame Aqui, como uma das maiores reclamantes do Reclame Aqui. Para vocês terem uma ideia, o nível do que era. E ela virou para mim e falou assim, puxa, eu tive uma surpresa tão grande. Eu comprei um negócio na Westwing e eu tive um atendimento. Olha, para ela falar que o atendimento é bom, vocês podem ter certeza que o atendimento foi bom. E ela contou um pouquinho do atendimento da Westwing, inclusive acabou falando com a Karina. Não sei se ela pediu para falar, eu não lembro detalhe. E eu gravei, eu falei, nossa, para ela falar isso para mim, eu preciso chamar a Westwing para falar. Ai, mundo pequeno. E ela foi uma das pessoas que foi falar com o nosso CEO, porque a gente não sabia, ela é colunista do Consumidor Moderno, jornalista também, né? E ela fez uma matéria falando de nós essa semana. E foi um presente, porque assim, olha que interessante, a gente nunca sabe com quem a gente está falando, né? E quando a gente olha, né, sem vieses, de forma orgânica e muito empolgante, né? Eu vejo que meu time tem essa relação de casamento com os clientes mesmo de verdade. Eu acho que a recorrência é natural, né? Muito bom. Eu vou só seguir, eu vou ter que acelerar um pouco meu passo aqui, mas, Karina, eu já vou aproveitar que a Claudete da Veloy está querendo umas perguntas para você. Ela quer saber como você contata os clientes no Looping, para qual canal. Você tem sucesso nesse contato? Hoje ela sofre muito para conseguir contato. Ai, que bom, então. Pode falar. Pode seguir, depois eu faço a outra. A gente tinha essa dificuldade também. É Isabel o nome? Ela chama Claudete. Ai, Claudete, prazer. A gente tinha também essa dificuldade antes, porque a gente só se remetia ao telefone. O que a gente fez foi, a gente hoje tem uma conta verificada no WhatsApp com o Facebook, né, com a Meta, e a gente hoje faz agendamento com os clientes. Então, é um programa muito legal que o meu coordenador, o Luiz, criou, de fazer agendamento com os nossos clientes. Então, a gente tem a lista lá de fechamento de loop. Então, a gente tem um texto muito bacana que a gente construiu junto com o pessoal de criação e de comunicação, personalizado. Então, a gente tem lá o nosso time de fechamento de loop que personaliza esse texto para mandar para a Beatriz, falando, Beatriz, adorei o seu feedback, quando a gente pode bater um papo, quero te ouvir mais. Nossa, você foi muito especial para a gente.
E no final desse bate-papo, a gente presenteia esse cliente por ter nos ouvido 2 vezes, né? Porque ele nos ouviu no momento que ele respondeu a pesquisa e depois, novamente, nos respondeu fazendo ou meets, a gente faz meets quando ele responde no WhatsApp. Eu quero um contato amanhã às 3 horas. A gente faz meio que uma agenda para os nossos analistas e a gente faz desde meets até um retorno telefônico, ou às vezes o contato fica só no WhatsApp mesmo. Então, a gente faz agendamentos e isso funciona muito bem. A nossa conversão aumentou demais, porque as pessoas conseguem, né, organizar as agendas de forma melhor. Ela mesma pergunta se o CX está... Uma pergunta que não quer calar. O CX está dentro de produto ou é uma diretoria à parte? A gente tem 2 operações. A gente tem o time de operações que fica com um dos nossos founders e o outro time, que é o time mais marketing, comercial, fica com o nosso CEO. Mas as nossas áreas são todas conectadas. Inclusive, esse comitê que a gente se reúne semanalmente, está todo mundo. Então, são poucas pessoas também no comitê, porque a gente não enche a sala. A gente tem a teoria do Jeff Bezos, que é da teoria da pizza, né? Se uma pizza não der para todo mundo em uma sala, tem gente a mais. Então, a gente tem um comitê bastante restrito, pouquíssimas pessoas, mas é um time muito eficiente, que envolve todo mundo. A gente não está abaixo de produto, mas é interessante que essa conexão ela existe mesmo que a gente não esteja abaixo, assim, é natural da empresa mesmo. Muito bom, obrigada, Karina, obrigada. E Pedro, falta Pedro e Juliana. Pode ser, Juliana? Oi. Bom, hoje, dentro da realidade da DOTS, né, os canais digitais ganharam aí um grande espaço, apesar da gente ter aquele público ainda que gosta de pegar o telefone, falar com um atendente, né, escutar a voz do outro lado. E aí, até por essa questão do próprio canal digital, ter ganhado essa força toda pela escala que ele permite, né, é um pouco mais difícil a gente conseguir dar esse retorno um a um dos clientes. A gente, dentro da área de CX mais especificamente, a gente tem uma área de closing the loop. A gente sofre com esse problema que a Karina trouxe aqui, inclusive, que antigamente era um problema para ela, né, de não conseguir falar, de dar esse retorno, porque o nosso canal também é por telefone. Hoje a gente já tenta estudar essa possibilidade de colocar ali o WhatsApp, mas ainda a gente enfrenta algumas dificuldades, o custo disso também não é tão barato. Para vocês terem uma ideia, em CX a gente escuta por mês mais de 20 feedbacks, então dar um retorno um a um desses clientes não é uma tarefa muito fácil, né, pela volumetria, isso porque a gente não fala com todos os clientes quando a gente encaminha a pesquisa, é de uma forma aleatória, é com uma parcela do público que utiliza a companhia. Então, se a gente fosse ouvir todos de uma forma ampla mesmo, a gente não teria capacidade para conseguir administrar isso no dia a dia. Mas o que a gente tem como boas práticas? A gente tem a pesquisa acontecendo em tempo real, então a gente sempre está lendo os comentários, coisas que chamam muita atenção, a gente entra em contato com o cliente, se a gente não consegue falar, a gente encaminha um e-mail. Essa situação que a Karina trouxe aqui de utilizar o Meets, a gente também faz. Então, por exemplo, estamos com um problema aqui que a gente não consegue avançar. Se a gente pega um feedback que está ali relacionado, a gente entra em contato com o cliente, pergunta se ele pode entrar em reunião com a gente chama o time técnico para poder dar todo o suporte ali, realmente sair do outro lado. O próprio mapeamento de jornada também é feito muito dessa forma, né? Então, é com o cliente, é ouvindo ele, entendendo as razões, os motivos, o sentimento que ele tem, todo aquele processo da jornada. E a gente, sempre que dá, a gente dá esse retorno, sim, quando esses clientes sugerem coisas que a gente sabe que estão ali falando com toda essa parte de melhoria mesmo, de trazer essa experiência o máximo de positiva, né? Então, tem clientes que, por exemplo, já falaram, mas por que vocês não abrem um sistema de franquias? Pô, isso tá para sair do forno. Então, a gente liga para o cliente e fala, isso aconteceu, a gente ligar e falar para ele, olha, sabe aquela sua sugestão? Pois bem, vai ser lançado agora, olha que coisa legal. Coisas também que a gente vem tentando explorar aí. Vamos lançar um produto novo, que era um produto muito pedido, a gente mandar uma comunicação para o cliente, olha, te ouvimos, a DOTS agora conta com um serviço super novo. Enfim, a gente tenta, dentro dessa volumetria que não é baixa,
trazer um pouco dessa personalização para o cliente, né, trazendo também essa parte de feedback, mas a gente ainda encontra esse desafio de capacity aí e de conseguir chegar até ele, né? E também custo, que é importante trazer um pouquinho para a mesa, que hoje a gente também esbarra nisso. Legal, perfeito, né? Depois eu vou perguntar na prática e outra coisa. Pedro, pode ser você agora, Pedro, para fechar esse tema? Claro. Assim, o canal digital, principalmente no nosso caso, que não é o nosso core business, não é o canal digital, né? O canal digital é uma escolha nossa para otimizar, né, reduzir volume. Então, se você não ouve o cliente, esse canal morre, perde a importância. Então, você tem que ouvir para entender oportunidade, para entender melhoria, para entender o como se fazer relevante para o cliente, como ele usa, como ele... Então, é natural desse canal digital, ele tem que ser acompanhado. Então, a gente consegue acompanhar o que ele faz, o que ele procura, o que ele busca, o que dá certo, o que não dá certo. Então, o canal digital você consegue ter essa coleta de dados, você tem que ter essa dedicação, esse tempo investido para entender as oportunidades desses canais e aí sim propor as soluções, pensar nas soluções, pensar nas revisões. Um exemplo foi justamente o app. O app, ano passado, a gente tinha uma avaliação péssima. Foi um app que a gente implementou da nossa cabeça, mais pensando nos nossos processos e menos ouvindo o cliente. E a gente tinha um feedback muito ruim dentro das lojas. Esse ano a gente fez uma revisão, ouvindo o cliente, estando mais próximo dele, pegando alguns feedbacks, pegando algumas opiniões do aplicativo antigo. E o nosso salto de experiência foi absurdo. Assim. Hoje a gente tem uma mega avaliação nas lojas e a nossa relação com o cliente ela é constante, né? Por isso que a gente tem um aplicativo. O cliente tem uma jornada com a gente de uns 5 anos, em média. Né, que vira uma relação de verdade que ele tem mensalmente com a Cyrela. E essa melhoria não foi só em feedback. O cliente começou a usar mais o app. Então a gente teve um salto de usabilidade no sites, um aumento de autosserviço que foi muito significativo. Foi mais de 200% aí do aumento de engajamento do uso dos aplicativos. O retorno para o cliente ele acontece, é mais fácil em situações muito pontuais, né? Então, num bug, num reporte, é mais fácil a gente conseguir pegar e dar uma resposta. Mas como a gente faz bastante discovery, né? A gente ouve o cliente, revisa processo, isso é um processo longo e é mais de um, o retorno não é tão comum, né? Não é tão... Voltei? Acho que só ele, né? Eu caí? Não, voltou. Perfeito, voltou. Eu caí, desculpa. Não, voltou. Não, eu tava falando do retorno, né? Tipo, agradecer os clientes. Em situações que são pontuais, específicas de um determinado cliente, é mais fácil dar esse retorno, né? Mas quando a gente está fazendo um mapeamento de processo, pegando opinião, são opiniões às vezes de percepção e não uma solução, nem sempre é fácil dar um retorno para o cliente, pode levar tempo, né? Então nem sempre a gente dá o retorno para o cliente, mas quando é específico, é bem nominal, assim, putz, esse cliente falou sobre isso, a gente faz esse retorno com o cliente sim, a gente agradece, vezes ali alguma cortesia, algum mimo, até pode acontecer. A gente tem uma cortesia que ela é bem famosa, que numa das nossas marcas, a Vivaz, que é a nossa marca que está associada ali ao Minha Casa Minha Vida, a gente tem um boneco que representa, que é o Vivico, que os clientes são enlouquecidos. Então, quando a gente consegue fazer algum brinde com esse, eles adoram, tal. Então, às vezes acontece da gente fazer esse tipo de mimo. A sua relação de 5 anos, no mínimo, aí não é mole não, viu? É um relacionamento de verdade e é Ainda mais dentro de um sonho de vida de quase todas as pessoas, que é ter uma casa, um lar para que te chame de seu. Com Exatamente. certeza. Na maioria das vezes é o maior investimento que a pessoa fez na vida, né? Vai fazer na vida. Então... Porque carro hoje está começando a pensar se vale a pena comprar carro. Antes era carro e casa, agora a casa não, a casa todo mundo quer ter uma casa. Bom, vou juntar agora também duas perguntas. Vamos falar um pouquinho de os indicadores que vocês utilizam, tá? Eu quero saber para mensurar aí a experiência, a jornada. E a pergunta que não quer calar: quando há, né, indicador, quando há índice não tão satisfeito ou dentro da meta que vocês almejaram, como é que é feito na prática? Agora é prática. Essas ações de busca de melhoria, ou essas ações de melhoria. Como é que se envolve a empresa? Como é que se trabalha para que isso vire realidade para trazer melhoria? Vamos começar com você, Pedro, que está na minha frente aqui também? Sumiu. Eu não estou vendo. Sumiu que está sem microfone. Travou o Pedro. Pronto. Aí, Tá me fechou. ouvindo? Aí, agora sim.
Acho que as métricas não vão ser muito diferentes ali. A gente olha os mais triviais como indicadores macro ali, o NPS, o CSAT, indicadores de operação do atendimento direto, resolutividade, retenção. A gente olha muito os contatos, motivo do contato, motivo da reclamação para ir identificando oportunidades. Mas eu acho que está sendo o diferencial que a gente está expandindo agora muitas dessas métricas, principalmente NPS e CSAT, ela é meta comportamental e ela é uma amostra. Nem sempre a gente consegue acompanhar a evolução, a gente não consegue nichar muito para entender um comportamento, né? Conforme você vai segmentando, você vai perdendo relevância estatística. Então, o que a gente associa são as dores dos clientes, o que eles costumam reclamar, com indicadores operacionais das áreas. Então, o cliente reclama da demora de um retorno. A gente acompanha velocidade de atualização de um status ou de atualização de um ticket. O cliente reclama de várias vezes fazer um contato. Então a gente olha rechamadas, que aí você consegue olhar como um todo. E aí é uma forma de você também engajar essas áreas correlacionadas de, putz, olha, esse indicador aqui está super correlacionado com a experiência do cliente. Vamos monitorar esse indicador, vamos identificar essas oportunidades. Então é uma forma também de engajar essas outras áreas e mover para uma melhoria de experiência. O ser mais para o cliente é um dos valores da nossa companhia. Então, está todo mundo já naturalmente engajado e quando você correlaciona com o negócio específico de determinada área, é mais fácil de você fazer esse engajamento para a melhoria da experiência do cliente. Pode ser que o indicador de experiência em si não está diretamente relacionado com o desafio da área, mas quando você correlaciona com o desafio da área, é mais fácil você fazer esse engajamento. Obviamente, também tem o engajamento da diretoria. Então, a diretoria também ajuda no propósito de melhorar a experiência e provocar as áreas em oportunidades do que vem do feedback do cliente, como a gente motiva num desafio, de uma melhoria de um processo, de uma alavancagem de algum indicador. Então, basicamente, NPS, CSAT e depois indicador de área, que você tem aí em relação com as áreas. Legal. Exatamente. De experiência, né? Feedback, voz de cliente mesmo, são aqueles que a gente abre para a opinião do cliente ou até a própria reclamação. As reclamações, os atendimentos também são fonte de você identificar quais são as maiores necessidades do cliente. O que ele reclama, né? Quando ele abre a reclamação, o que normalmente ele fala, qual que é o tom da voz que ele normalmente fala, isso ajuda a gente a ponderar onde estão as maiores oportunidades de processo, produto. Legal. Vamos continuar. Obrigada, Pedro. Juliana? Bom, na DOTS também não é muito diferente, né? Além dessas métricas de satisfação, NPS, CSAT, o CES, que a gente aplica para o próprio atendimento, tem toda a parte de KPIs do própria operação, como bem trouxe aqui, né? E a forma como a gente divulga isso para a companhia, até como processo de tomada de decisão ali rápida quando precisa, a gente tem uma SWOT NPS, que é uma agenda mensal, com todos os C-Levels, e fora isso a gente ainda tem uma agenda semanal, que a gente chama de War Room Clientes, mas é muito mais para ter mesmo essa agenda, né? O nome em si não é uma questão só de criticidade, assim como a gente tem mais 4 War Rooms da própria operação, para poder falar de outros temas que estão super conectados e que também são mega importantes serem acompanhados. A gente também tem uma agenda quinzenal, a gente tem uma conta digital, a conta digital funciona todo pelo app, então é algo que uma hora ou outra sempre aparece um bug ou alguma melhoria de experiência que é trazida pelo cliente, pela própria central de atendimento, pelos próprios funcionários que estão usando, né, o serviço, que a gente também faz ali quinzenalmente com os PMs, os POs das squads, para a gente poder realmente trazer ali o tom de priorização, entender criticidade, como que isso está repreendido também na própria operação, no próprio call center, porque eles também participam das agendas, e assim a gente vai trabalhando todos os ritos e retroalimentando esses ritos, boa parte, pelos números das pesquisas que a gente aplica e pela operação do próprio call center. Ok, legal. Eu vou perguntar, pode contar, acho que pode seguir, Mauro, pode ser? Depois Karina, Mauro? Pode ser. Acho que, como todo mundo Obrigado, falou, Juliana. a gente tem praticamente as mesmas soluções, ferramentas e métricas, só que aqui a gente tem algo que a gente entende que é muito diferenciado, né? A gente tem um indicador, que a gente chama de indicador de clientes, que cada restaurante só pode receber 1,14 críticas para cada 10 mil clientes que ele atende. Ou seja, se ele atende 10 mil clientes, ele só tem direito a errar uma vez, né? Uau! E essa crítica, ela tanto é oriunda do nosso Fale Conosco, como do Reclame Aqui. Então, eu tenho um time
maravilhoso que está assistindo aqui, eu sou apaixonado por eles, eles são de extrema competência, eles trabalham 7 dias por semana, a gente tem uma jornada bem intensa aqui, e quando chega essa crítica, automaticamente eles entendem e já colocam no workflow do sócio do restaurante para tratativa. Isso é muito interessante, porque às vezes você, Beatriz, foi sexta à noite num happy hour e você teve alguma coisa ali que não te agradou, né, no nosso restaurante. Você acordou sábado de manhã, você fez um reclame aqui ou um fale conosco, naquele mesmo momento o time já pegou, já direcionou para o restaurante e em menos de 12 horas você já estava recebendo uma ligação, sendo convidada para ter uma nova experiência, ou seja ela presencialmente no restaurante ou no delivery. Então a gente transforma talvez aquele sentimento não tão bacana do nosso consumidor em uma experiência UOL, onde rapidamente ele é contatado e tem o seu problema resolvido. Então, a gente tem um indicador muito agressivo, no bom sentido, que a gente só pode errar uma vez para cada 10 mil clientes. Nossa, e coitado desse dono aí, gente. E a gente atende mais de 3 milhões de clientes por mês sentado nos nossos restaurantes. Então, a gente tem esse item bem expressivo. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito mais interessante, que além de todos os indicadores, como eu falei do meu time, eles caçam histórias, principalmente em mídias sociais, no canal digital, né? Hoje, se a gente olhar o nome Outback, por exemplo, se você pesquisar as mídias sociais, a gente vai achar mais de 800 menções ou stories ou fotos mencionando a gente. Então, o time pega boas histórias e transforma. Eu tenho uma aqui que eu não podia deixar de contar. A gente tinha um cliente que gosta de comer o nosso mac and cheese, né, que é um macarrão, e vinha com um costela em cima. E aquele cliente, uma vez pôs uma foto, um vídeo, eu não lembro agora, tirando a carne porque ele era vegetariano. E a gente falou, putz, peraí, eu tenho uma outra carne que atende a necessidade dele, que não é de costela, é carne de jaca. Vou colocar, aciona o cliente, convida ele para o restaurante, faz uma experiência para ele e coloca. Cara, aquilo ficou tão bacana, entrou para o nosso cardápio. Então, hoje, se você é um vegetariano, um vegano, quiser comer esse mac and cheese com a carne de jaca e não a tradicional de costela, já está no nosso cardápio, porque a gente identificou e rapidamente deu uma experiência para o cliente que a gente entendeu que fazia todo sentido e colocou aquilo no cardápio. Então, acho que são algumas ações aí e indicadores que a gente olha com muito detalhe. Mauro, parênteses, carne de jaca tem sabor? Tem, e eu vou te indicar um prato que chama Jack Nachos. Quando vocês forem no Outback, peçam um Jack Nachos de entrada e aí tomem uma bela cerveja, um belo chopp na camaca congelada ou chá. Vocês não vão se arrepender e vocês vão escrever para mim. Mauro, é realmente fantástico, incrível. Muito bom, muito bom. Muito bom, obrigada, Mauro. Karina, vamos lá fechar essa grade aí, que o meu tempo corre aqui. Não, tudo certo. A gente é bem parecido aqui também na Westwing, a gente tem as métricas operacionais e a gente divide entre operacionais e indicadores de sucesso. Então, CSAT, NPS, o Reclame Aqui, que é uma métrica bem relevante, eu acho que hoje a gente só trouxe essa força por conta da questão cultural, que eu não lembro se foi o Mauro ou o Pedro que falou, mas eu acho que a questão cultural ela é muito importante para uma companhia quando a gente olha métricas. Porque não adianta nada, né, a gente ter toda uma organização dentro dos times da comunidade, da empresa, se a gente não tem essa preocupação, né, vinda mesmo dos fundadores da companhia. Então, hoje, dentro da Westwing, a gente analisa desde um contato de negativação que chega diariamente, né? O nosso time de performance, ele capta tudo que vem de forma negativa, analisa e direciona a causa raiz para as áreas responsáveis, como a gente também tem encontros com várias áreas da empresa, como, por exemplo, criação, estilo, comunicação. Karina, como é que foi essa campanha? Surtiu efeito? A gente entrou recentemente agora com o mercado de diversidade e inclusão e o time de comunicação, estilo, marketing. Queriam saber, né, como que foi a reação dos nossos clientes, por mais que a gente tenha as métricas de marketing para acompanhar, eles queriam saber mesmo de forma qualitativa o que aconteceu. E a gente tem esses comitês que acontecem semanalmente também. Por exemplo, a gente tem um comitê que acontece todas as sextas-feiras, a gente fala sobre problematic items, todos os nossos itens pedidos que tiveram algum tipo de situação que não foi tão positiva para o cliente. Então, a gente olha lá os fornecedores, se a causa foi fornecedor, se foi atraso de transportadora, porque hoje a gente tem a nossa malha logística também, eu acho que está bem forte, a malha logística própria.
E aí a gente olha exatamente isso, né? A parte qualitativa do processo. Que entra a gente olhar aquele 0,01 lá de qualquer situação que chegue. Então a gente olha mesmo a jornada do pedido. Como é que foi até chegar na casa do cliente? A gente faz isso toda sexta-feira. Então é bem legal que a gente começa a trazer não só as métricas operacionais para a mesa, mas as métricas de sucesso, né, para fazer a companhia melhorar aquele indicador. Então, essa reunião é sagrada, a gente faz toda sexta-feira. Comitê a gente faz também toda semana. E as reuniões pontuais com os demais times, quando tem algo novo para surgir e tal. Mas é muito bom ver que a gente, através disso, né, a gente tem insumos, como o Pedro disse, para a gente criar ações de melhorias de forma recorrente, né, e contínua mesmo. Muito bom. Gente, uma pergunta bate pronto, tá? Só fala o nome se tem ou não para mim conseguir aí colocar essa pergunta. Vocês utilizam alguma ferramenta para monitorar estas melhorias? Existe lá o que faz, como faz, quem faz e prazo de entrega? Alguém usa uma ferramenta? Só me responde se sim, qual? Eu Karina? uso. Oi, desculpa. Pode falar, Mauro. Pode falar, Mauro. Eu uso, a gente tem uma ferramenta desenvolvida in-house há algum tempo, e aí, como fazendo já até o jabá para os nossos patrocinadores, a gente é um dos mais novos clientes da Zendesk e da ActNow, eles estão finalizando o processo de setup de uma nova solução de CSM para a gente. A gente está muito satisfeito e deve ter o Go Live muito em breve para facilitar e agilizar e melhorar todo esse processo. Legal. Karina? A gente trabalha também com a Zendesk há bastante tempo, já há 7 anos aqui no Brasil. A gente tem vários parceiros, inclusive a parte de inteligência artificial também. A gente tem um parceiro que ajuda a gente nisso, né, para a gente entender um pouco o sentimento dos nossos clientes. Então, a gente tem fora as ferramentas. Para monitorar. Perfeito. Para monitorar o Perfeito. sentimento do cliente. Juliana e Pedro, Juliana também usa a ferramenta para acompanhar, porque o importante é o seguinte, legal, sugeriu, tem melhoria. E aí, como é que acompanha? Tem prazo, tem responsável? Porque não fica aquela coisa meio, passou, foi lá no mês passado, morreu e a coisa continua. Pedro? Abri o microfone, pode falar. Juliana. Alguma ferramenta que você utiliza para acompanhar a melhoria? A gente usa para grandes iniciativas, acho que tem ferramentas técnicas que a gente acaba usando aqui, mas como time de projeto lá, principalmente quando a gente fala em produtos digitais, a gente usa muito o ecossistema Microsoft aqui, né? Então usa Azure e tal para gestão de iniciativas, mas dia a dia, melhoria de processo, não usa uma ferramenta oficial, é mais gestão das áreas mesmo. Tem as ferramentas de coleta, pesquisa para identificar as oportunidades, mas o andamento das oportunidades a gente não acaba usando ferramentas oficiais mesmo, fica numa gestão interna das áreas. Tá, Juliana, obrigada, Pedro. Bom, na DOTS tem as ferramentas que o time das squads utilizam, né, que são ferramentas específicas, abertura de chamado, status e tudo mais. Não existe nada muito específico que a gente tenha uma ferramenta que você coloque ali e mostre o andamento, então é esse gerencial dia a dia mesmo. E aí, como forma de captura de percepção, de sentimento, a gente tem a ferramenta das pesquisas, que é a Index, que hoje nos dá esse suporte, que a gente acompanha isso em tempo real todos os dias. Legal, legal, perfeito, gente. Eu tô seguindo aqui. Eu vou pedir de vocês um pouquinho de paciência para a gente só acelerar não, a gente andar um pouquinho mais, 5 minutos além da conta. Que nós tivemos uma introdução aí que tomou bastante tempo. Eu vou pedir para vocês uns 5 minutinhos para a gente poder acompanhar e cumprir aí a nossa proposta de tema. Eu vou juntar agora duas coisas também, tá? Reclamação, crítica, alguma coisa na empresa, como vocês atuam? Responde no mesmo canal, troca de canal. Só assim, sucintamente, vocês podem me responder como é que vocês trabalham quando tem uma manifestação nesta jornada, aí, em qualquer fase da jornada. Vocês atuam o quê? Sai do canal, fala tete a tete, como é que é? Pode ser você, Juliana, começando? Posso. Então, depende muito da reclamação, né? Se for algo que chega pelo próprio call center, a gente tenta realmente fazer ali todo a resposta pelo próprio canal oficial. E a gente também tenta levar isso para o próprios canais oficiais da companhia, até por uma questão de LGPD, porque muitas vezes a gente precisa de algum dado mais sensível, porque existe o serviço de conta digital, enfim, né? Não dá para ter essa troca de informações em qualquer local.
Mas quando é algo, por exemplo, na própria pesquisa, a gente já tem um direcionamento um pouquinho diferente. Então, a gente entra em contato, não necessariamente a gente encaminha esse cliente para um canal oficial, até porque a gente já parte do princípio que, se é uma reclamação que chega pela pesquisa, já existe um atrito. Então, fazer ele voltar para um canal, que talvez ele já tenha acionado e não tenha sucesso, não faz muito sentido. Então, depende caso a caso, mas a gente sempre busca ter esse retorno no próprio canal que o cliente prefere, respeitando essa questão de LGPD por dados sensíveis. Ok, que agora virou LGPD na cola de todo mundo. Exato. Marina? Eu tô na linha também da Ju. Aqui a gente nunca teve medo e receio de exposição. Até pouco tempo atrás a gente respondia publicamente todos os nossos comentários de Reclame Aqui. A gente não tinha, não fazia parte da ferramenta do Reclame Aqui, que é o Hugme, que hoje em dia você, contratando o Hugme, você consegue responder para aquele cliente de forma privada sem que viralize, né, aquele comentário dele. E até recentemente, o ano passado, a gente sempre respondeu de forma bem expositiva mesmo, como a Ju disse, pensando mesmo em qual canal ele quer ser atendido. Óbvio que em situações mais críticas a gente tende a trabalhar de uma forma mais conservadora e mais cuidadosa, né? Até respeitando o próprio momento daquele cliente, que às vezes é super nervoso e às vezes nem é com a empresa. Então a gente tem muito um rapport, né? A gente se coloca no lugar dele, a gente tenta olhar para a empatia para ver qual é o melhor momento de contactar e qual é o melhor canal. Né? Então, às vezes, a gente começa lá com agendamento no WhatsApp e aí a gente termina no telefone ou até mesmo num Mix. Então, assim que a gente trabalha. Sempre como um acordo, né, Karina? Sempre como um acordo com que ele, tudo bem, ele quer escolher. Bacana. Exato. Pedro? A gente costuma tentar uma interação direta com o cliente, então sim, a gente busca num primeiro contato para explicação, resolução, andamento, aprofundamento do problema. A gente às vezes leva para uma interação direta, dependendo de como é o meio. Você não fale conosco, a gente até acaba respondendo ali direto, mas dependendo da criticidade, a gente tenta um contato direto, uma ligação, mas a conclusão a gente faz no canal de origem, né? Então a gente documenta, oficializa no canal de origem mesmo para manter até o acompanhamento com o cliente. Uhum. Acho que Mauro também, o Mauro já tá meio que respondido, né, Mauro? Exato. Né? Só mídias sociais que a gente, por uma questão de facilidade, a gente traz o cliente da mídias sociais ou para o privado da própria mídia, ou a gente traz para o nosso canal de Fale Conosco, mas todos os demais é respondido e tratado no mesmo canal, seja Google, Reclame Aqui, qualquer outro canal. Gente, até para manter confidencialidade, né, de dados do cliente, né? Exato. É interessante como vocês falaram do Reclame Aqui. Gente, virou canal. Impressionante a força que foi dada para o Reclame Aqui. Virou vamos canal. Continuar. Duas perguntas finais aí, juntando. Gente, qual o segredo para melhorar resultado? É pessoas, é comunicação, é processo, né? Qual é o ponto mais vulnerável dessa cadeia? Que eu acho que tem uma resposta meio comum aí, mas eu quero ouvir de vocês. Né? E o que vocês conseguem fazer para promover esse atendimento, seja no digital, obviamente, seja em outro canal, que não seja o presencial, que é óbvio, o acolhimento, né? O cuidar de, que ele sinta genuíno interesse, como diz o slogan da Porto Seguro, é ter o atendimento familiar, o genuíno interesse. Como é que é para vocês isso? Qual é o segredo aí? Eu queria que vocês fechassem cada um com consideração sobre o posicionamento de vocês e da empresa de vocês. Começamos com o Mauro? Pode ser? Bom, acho que o segredo do Outback é que, além de ele ser um restaurante, ele é uma empresa de hospitalidade. Então, os nossos colaboradores, aí falando dos Outbackers, que são os colaboradores, eles têm que ser hospitaleiros, eles têm que estar engajados. E, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar a voz do cliente, independente se é um cliente ou se são 10, trazer essa voz e ter agilidade na tomada de decisão. Nós somos uma empresa de mais de 12 mil funcionários, mas a agilidade para se mudar um processo, para se tomar uma decisão, é de uma startup. A gente toma uma decisão numa reunião, num café de 10 minutos. Então, acho que talvez esse seja um dos fatores de sucesso nosso. Agilidade. Então, Juliana? Bom, aqui na DOTS, né, o segredo, eu acredito que é a junção dos três, né? É trabalho árduo mesmo, é duro, não é uma tarefa muito fácil de executar no dia a dia, então é pessoas, é processos, é comunicação, porque precisa existir esse alinhamento, né? Não dá para deixar isso muito solto.
para garantir que todos estejam na direção igual. E com relação a esse ponto de vulnerabilidade, vai depender muito de cada jornada. Então, cada jornada tem o seu ponto crítico, como também tem a sua característica. Não tem muito uma receitinha de bolo. Quem mais falta? A Karina, Pedro. Karina, Pedro já foi. Karina. Para a gente aqui, sem dúvida, são as pessoas conectadas, né? Uma relação de casamento. A gente sempre fala que a nossa relação é casamento. Aqui não tem quem ganha mais, quem tem mais força ou quem tem mais responsabilidade. A gente se divide, a gente se ouve, discute, pede desculpas e a gente vai levando a nossa relação com confiança e todos tendo voz, desde um analista participando de uma reunião de produto com a gente ou até numa reunião de comitê de NPS, mas com a sua participação e com a sua voz. E aqui é a vida real, a gente não se permite fazer diferente, sabe? A gente vive e a gente sente cada situação como única, a gente fala, a gente se emociona, a gente compreende quem está do outro lado, a gente depende exclusivamente, porque na verdade a gente sabe que depende exclusivamente da gente. A gente tenta lutar o tempo todo para a gente não querer ter razão. Esse é o ponto importante assim que a gente colocou como métrica. A gente não tem que brigar para ter razão, a gente tem que deixar o ego de lado, que no final das contas a gente também é cliente. Então, quando a gente conseguiu transmitir esse nosso sentimento para a operação, hoje a gente vê que todo mundo tem uma mesma premissa, né? É deixar o ego guardadinho no bolso e a gente fazer aqui como uma vida real mesmo. Legal, legal. Acho que o Pedro, falta você, certo, Pedro? Eu acho que assim, um fator, até conectando as duas perguntas, Bia, eu acho que o fator de segredo aí, ou uma coisa que até que o Mauro comentou no começo, eu acho muito importante, é como que a gente conhece especificamente quem é o cliente e faz o atendimento para este cliente, né? Não comoditizar esse atendimento, né? E também como ser transparente com ele, óbvio, na medida do possível, mas como que a gente é transparente, a gente comunica tudo, a gente é claro com ele, a gente dá clareza das coisas, sabendo individualmente quem são esses clientes, né? Acho que a gente consegue fazer muito isso quando a gente está por exemplo, a gente vai fazer algum evento para um determinado grupo, né, para a comunidade que eu falei no começo. Pô, a gente consegue estudar quem são esses clientes, a gente consegue saber quem é os desejos, o perfil, como é que é o empreendimento, o que ele entrega. Então, a gente consegue fazer um atendimento ali presencial para o grupo, bem customizado, entendendo quem é ele, sendo claro. Mas quando a gente está isso num dia a dia, num atendimento ali, que cai no time telefonia, como é que eu consigo conhecer o cara naquele momento, naquele instante, para saber o que ele passou, quais foram os problemas dele no momento do atendimento? Então, acho que como você entrega um atendimento diferenciado, é como você consegue identificar as dores daquele específico cliente para endereçar o que ele realmente precisa com o perfil dele. Então, acho que esse é o maior, é chave para uma melhor experiência. Mas o legal é que é o sonho de consumo de todo mundo. Todo mundo quer ser especial, e nós nos incluímos, todo mundo se inclui. Então, assim, quando vamos conseguir fazer ele se sentir mega, mega especial? Então, ou seja, é muito, acho que é nosso desafio aí. Gente, eu vou pedir, né? Acho que eu já passei até um pouquinho lá. Obrigada pela compreensão dos que ficaram aqui. Gente, super obrigada. Estamos fechando com chave de ouro, felizmente, mais um café, um último do ano. Então, Juliana, Karina, Mauro e Pedro, meu super obrigada. Agradeço assim de caminhão, como se diz, mas foi muito bom.